Pronto. Inclusive, depois, quem quiser ver no YouTube, eu vou disponibilizar o link lá, porque muita gente não consegue acordar no horário e tudo. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade. Bom, desde a semana passada eu passei para vocês. Outra coisa, gente, os slides estão um pouquinho cheios, mas eu não vou ler os slides, tá? Eu vou passar os slides, eu vou explicar todos eles, mas a ideia de deixar o slide com todo o conteúdo é para que vocês tenham mais acesso. Quando, porventura, né, você vai estudar lá no YouTube, aí você pega o slide, você pega a apresentação, consegue dar uma pausazinha, responder alguma questão. É para ter um pouco mais de facilidade. E eu tenho uma propostazinha de tarefa também no fim para a gente encerrar esse conteúdo assim, de forma mais geral, tá bom? Vejam só, quando vocês quiserem intervir na nossa reunião, na nossa aula, né? Vocês ligam o microfone aí, pode falar a qualquer momento. Comigo não tem problema algum. Bom, desde a semana passada, eu havia... por gentileza, gente, desliguem os microfones aí, tá? Sim, desde a semana passada, eu passei para vocês esse conteúdo que fala sobre a indústria cultural, né? E para nós fazermos uma espécie de abordagem filosófica sobre ele. Mas antes de falar sobre o conteúdo em si, eu queria trazer para vocês uma frasezinha aqui, né, do filósofo Aristóteles, que fala ou traz à tona de que a dúvida é o princípio da sabedoria. Essa frase, embora esteja um pouco fora de contexto, né, descontextualizada, ela tem um significado muito interessante, porque para muitas pessoas, principalmente nesse nosso período agora, a filosofia ela serve como refúgio para algumas mágoas da nossa existência. Mas talvez a filosofia não esteja aqui para auxiliá-los com relação aos seus problemas da existência. Talvez nós estejamos aqui para tentar auxiliá-los a fazer perguntas melhores. E acreditamos que quando vocês fazem perguntas melhores, tendencialmente vocês acabam evoluindo outras coisas no cenário, porque para fazer uma pergunta melhor, você precisa compreender melhor o texto, você precisa interpretar melhor o texto, tá bom? Deixa eu só passar aqui para a gente começar o nosso assunto. Bom, na semana passada eu passei para vocês mais ou menos uma parte histórica do início da indústria cultural, né, com a abordagem filosófica. A indústria cultural ela inicia na escola de Frankfurt. Eu vou escrever algumas coisinhas também, tá, gente? Aqui, rabiscar. A indústria cultural tem a sua origem aqui, ó, na escola de Frankfurt, né? E nesse primeiro momento, que essa expressão começou a ser usada a partir de 1924, tá? Essa expressão vem com a ideia de cunho marxista. O que é um cunho marxista? É a ideia de que a indústria cultural fosse algo mais voltado para o trabalho, fosse algo mais voltado para a questão prática do ser humano, para a questão metodológica, tá? As duas pessoas, os dois indivíduos que através de uma obra, né, essa obra aqui chamada A Dialética, eles tiveram esse primeiro contato, utilizaram de forma original essa expressão, foi Adorno e Horkheim. Eram dois filósofos alemães que eram provenientes, lógico, da escola de Frankfurt, tá? Então, para fechar bem, a expressão teve origem na escola de Frankfurt em 1924 com Adorno e Horkheim, que eram dois filósofos alemães. Inicialmente, a ideia da expressão Revolução Industrial, né, ela teve sua origem aqui, ó, no século XIX, tá? E ela trouxe consigo muitas novidades tecnológicas. Porque qual que era a ideia deste momento, né? A ideia deste momento era a seguinte: existia a classe elitizada, né, a classe burguesa, e essa classe, obviamente, era quem produzia e tinha as maiores propriedades e empresas. Existia a classe proletariada, é quem provavelmente usava sua força de trabalho, que a gente chama de classe operária, está ali expresso, usava sua força de trabalho para conceder ganho, obviamente eles não tinham tanto retorno assim, para conceder ganho a essas pessoas que tinham as suas empresas. Tá? Então, nesse primeiro momento, a indústria era nesses moldes que eu acabei de falar para vocês. Existiam os da classe burguesa, que tinham as suas empresas, e existiam os operários, que era quem fornecia os trabalhos para essas possíveis empresas. O que acontece? Depois de um determinado tempo,
existiram algumas mudanças que a gente chama de mudanças trabalhistas, até sublinhei aqui para vocês agora. Essas mudanças trabalhistas, elas trouxeram junto com essa nova metodologia a partir do século XIX de empresa, alguns direitos a esses indivíduos que pertenciam a essa classe operária. Então, o indivíduo que trabalhava durante muito tempo, ele trabalhava às vezes além da hora permitida durante o dia, através dessas mudanças trabalhistas, eles começaram a ter alguns direitos. Quais eram esses direitos? Obviamente, quando se instituía uma carga de trabalho, uma carga horária de trabalho, tá? Então, se o indivíduo trabalhava 12, 15 horas por dia, depois das mudanças trabalhistas, foi permitido que esse indivíduo trabalhasse apenas 8 horas. Então, o indivíduo acabou tendo que usufruir uma coisa que ele ainda não tinha: tempo livre. Tá? Porque a lei agora já fazia, ou lhe amparava com relação a esse tempo livre. Então, o que o indivíduo ia fazer com esse tempo livre? Né? O que eu vou fazer? Antes eu não tinha tempo livre porque eu era obrigado a trabalhar, mas agora eu trabalho pouco, ganho bem e tenho tempo livre. Então, com esse provável tempo livre que esse operário começou a utilizar por causa das mudanças trabalhistas, esse indivíduo começou a procurar lazer e entretenimento. E é aí onde está talvez o leque do nosso conteúdo. Por que indústria cultural? Né? Deixa eu só passar aqui, porque depois desses 2 primeiros slides eu passei essa tarefa para vocês, na semana passada. Eu vou continuar aqui com a explicação do conteúdo. Então, por que esse indivíduo começou a procurar o lazer, né? E teve um choque de realidade com relação à indústria e à cultura? Porque esse indivíduo que pertencia à classe operária, esse indivíduo que não tinha acesso ao cinema, não tinha acesso ao teatro, não tinha acesso a outras formas de comunicação, de aprendizado, de vivência de cultura, tá? Ele agora já tinha um mundo à sua frente. Tá? Ele precisava, tendencialmente, ver novas formas de usufruir desse seu direito. Só que quando esse indivíduo da classe operária, devemos lembrar, como ele não tinha tempo, o cinema, o teatro, as peças, os filmes, eram todas produzidas para atender uma classe específica. Qual era a classe específica? A classe burguesa. Porque até então, apenas a classe burguesa, que era quem era detentora do poder, quem tinha mais tempo, quem tinha mais recursos, era a classe que tinha acesso ao cinema, ao teatro, enfim. E aí, essas áreas da cultura começaram agora a ser povoadas por esses indivíduos. Indivíduos da classe operária, indivíduos que provavelmente tinham outro tipo de formação com relação a esses indivíduos da classe burguesa, mas quando chegaram, nesse primeiro momento, no cinema e no teatro, encontraram lá obras voltadas à classe burguesa. O que são obras voltadas à classe burguesa? São obras, por exemplo, que vocês... Quem às vezes nunca teve uma sala de aula que o professor estava falando muito e não estava entendendo nada, por causa da linguagem, por causa da forma que o professor às vezes conduzia a aula. Quem às vezes não assistiu um filme não entendeu nada do filme. Tá? Então, quando esses indivíduos da classe operária chegaram ao cinema, não entendiam as obras. Aí o que aconteceu? Começou a existir uma produção, eu até sublinhei aqui agora, uma produção para satisfazer muitos desses consumidores. O cinema, o teatro começou a ter em si, ou pertencente a si, uma classe que ainda não existia, que era a classe operária, que agora, por causa das mudanças trabalhistas, tinha tempo e dinheiro para usufruir desse suposto lazer, tá? Desse suposto lazer. E é aqui onde há uma espécie de junção entre os termos indústria e cultura, porque indústria, os dois não há, assim, se você for analisar de forma nua e crua, né, não há uma possibilidade de junção entre a cultura e a indústria, porque são dois termos quase que antagônicos, né? A indústria fala exclusivamente de lucro e a cultura fala de crenças, costumes, todo esse contexto que forma o nosso conjunto cultural, tá? Óbvio, esse slide aqui fala sobre as formas de junção, né? E as formas de adequação do cinema, do teatro, do rádio a essas pessoas, tá? E depois disso, o que aconteceu? As empresas elas começaram a produzir um produto específico,
Ou seja, eles começaram a falar assim, não, agora nós tínhamos um público específico, que era a classe burguesa, mas agora nós precisamos começar a fazer obras para outro tipo de público também. Tá? Então nós precisamos começar. Então começaram a adequar as suas obras, que tinham o seu linguajar mais culto, tá? Para uma linguagem mais coloquial e mais acessível a outras pessoas. Tá bom? No caso, eu não diria outras pessoas, mas a essa classe operária. E o que que acontece? Depois de um determinado tempo, depois desta devida adequação, algumas coisas começaram a acontecer em meados do século XX, por exemplo. Tá? A partir do século XX, muitos indivíduos começaram o que a gente chama vocês conseguem ver aqui, né? O que é a cultura de massa? Cultura de massa é justamente a ideia de que o conjunto do todo consegue conduzir alguém a consumir algo. É o que nós mais vemos hoje em dia. Tá? Então, o que que aconteceu? Com o tempo, depois dessa adequação, não existia mais a probabilidade e nem a necessidade de adequar obras para um público específico. Hoje nós vamos a um cinema ver um filme que nós queremos ver de acordo com as nossas necessidades e o nosso querer. Mas quantas as vezes, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês para a ideia de cultura de massa, quantas as vezes nós não temos uma ideia crítica da sociedade e de nós mesmos e acabamos que por consumir aquilo que a sociedade diz que é. Exemplo, tá? Eu não gosto, uma praia famosa aí, eu não gosto lá da praia de Ibiza, na Espanha, mas todo mundo diz que é famoso, que é uma praia famosa, a mídia diz que é uma praia famosa, todo mundo diz que é uma praia famosa e o sinônimo de ostentação no momento é ir para lá. Então, o que que eu vou fazer? Eu não gosto de praia, eu odeio praia, eu não quero saber de praia, mas como todo mundo, como a massa, como a TV, como o rádio, como o teatro, como o cinema, como as pessoas dizem que lá é um lugar legal, então eu vou acabar consumindo esse lazer porque é moda. Porque a massa me disse que eu preciso consumir esse lazer, porque é parte do contexto da ideia de cultura passada através da massa. Uma ideia que a gente chama de massificação, né? Essa ideia de massificação ela é justamente passada através das pessoas. Né? A ideia de massa é o conjunto, tá? Esse conjunto que representa a totalidade dos indivíduos. Aqui ele fala, para a gente terminar, justamente desse jogo de mídia, né? E atrações turísticas. Muitas vezes nós acabamos consumindo aquilo que é mais vantajoso, o que a mídia nos deixa mais claro que é para consumir. Obviamente que às vezes nós fazemos isso sem perceber, claro, tá? Mas existe algo que nós somos de fato, que essa ideia, eu até estou sublinhando aqui para vocês, ó, que essa ideia ela nos carrega, nos leva, tá? Nós acabamos que por formar através dessa ideia indivíduos menos críticos, tá? Hoje mesmo existem diversos meios de comunicação que dizem o que é fato e o que é fake. E nós acabamos aceitando aquilo que é fato e o que é fake, mas à luz desse meio de comunicação. É como se alguém aqui, vocês, o Pedro, o Antônio, dissesse, professor, isso aqui, à luz da minha verdade, não é verdade. À luz da minha compreensão, não é verdade ou não é mentira. Então, é preciso analisar de forma crítica, você ter a sua interpretação sobre as ações e você ter a sua interpretação sobre os fatos. Tá? Então, só para fechar bem, assim, de forma geral, a nossa apresentação, eu quero que vocês, agora, deixa eu só passar aqui, tá? Baseado na ideia de que indústria cultural, com essa abordagem filosófica, teve o seu início lá em 1924, inicialmente com viés marxista, e depois veio surgindo com Adorno e Horkheim, tá? E teve toda essa elucidação, como vocês veem no YouTube as nossas explicações, e tendencialmente vocês terão facilidade para cumprir essa tarefa aqui. O que eu quero de vocês, para a gente finalizar esse assunto? Eu quero que vocês produzam aí, tá? Não precisa ser muito, acho que uma tarefa com algumas regrinhas, acho que a quantidade de produção fica a critério de vocês, tá? Eu quero que vocês produzam um texto dissertativo barra opinativo sobre a influência, né? Influência, eu coloquei influência barra abordagem da filosofia nessa indústria cultural, tá? Porque compreendam que a ideia da filosofia é tornar ou fazer vocês tornarem-se indivíduos mais críticos.
vez ou outra, sair dessa massa, tá? Fazerem as coisas ou tentar produzir algo quando vocês tiverem vontade de fazer, quando vocês quiserem fazer, e não porque a massa está conduzindo vocês para fazer alguma coisa, ok? Para finalizar, e aí eu vou encerrar aqui, a gente vai lá para tentar tirar algumas dúvidas com vocês. Eu queria que vocês ler para vocês aqui um trechinho de eu escrevi um poema e tem um pouco a ver com o nosso momento agora, tá? Eu escrevi assim: aquele abraço, deem agora. Aquele filme, vejam agora. Aquelas palavras, falem agora. E aquele amor, vivam agora. Tá? Deixa eu só encerrar aqui rapidinho a nossa gravação.